Tela azul. No canto superior à direita, Secretaria de Educação e Esporte. Brasão de Pernambuco, Governo do Estado de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro. Em instantes, ensino médio, terceiro ano, física. Aula 8, professor Alexandre Nogueira. Governo de Pernambuco, terceiro ano, ensino médio. Boa tarde, galera do terceiro ano. Mais um encontro, mais uma aula da gente de eletrodinâmica, cumprindo a nossa programação de eletrodinâmica. Na segunda-feira trabalhamos o início da eletrodinâmica e hoje vamos às aplicações de energia eletrodinâmica, eletricidade com movimento. Existe a eletrodinâmica e a eletrostática. A eletrostática estuda as cargas paradas e a eletrodinâmica estuda as cargas em movimento. Então tudo isso foi abordado naquela nossa aula de segunda-feira, falamos em corrente elétrica. Então vamos lá, gente. Deus ajuda a quem estuda, povo de Deus. Bom, temos aí a energia e potência da corrente elétrica. A potência elétrica, P de potência, consumida pela lâmpada ou pelo motor elétrico, é por definição dada por... Na figura, nós temos aí uma lâmpada ligada a uma bateria. Nós temos um motor também ligado a uma bateria. Vamos estudar a potência da lâmpada e a potência do motor. Na figura A, temos uma lâmpada associada a uma bateria. E na figura B, um motor sendo alimentado pela mesma bateria. Então, o conceito de potência, gente, é a energia dividido pelo tempo. A energia é a potência vezes tempo. Professor, dá para explicar melhor? Dá. Olha, a potência elétrica, toda grandeza potência, ela é a razão entre a energia em função do intervalo de tempo. Essa é a expressão da potência. Quem tem potência maior tem mais energia e gasta menos tempo. Então a potência é uma grandeza escalar dada pela razão entre a energia e o intervalo de tempo. Bom, se a potência é a energia pelo tempo, subentende-se que a energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Então essas duas expressões são fórmulas que fornecem duas grandezas. A primeira é a expressão da potência. O pot vem de potência elétrica. E a segunda é de energia elétrica. Energia e energia elétrica. Esse é o nosso conceito, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar em potência e energia elétrica. Potência alimentada e potência consumida. Toda vez que a gente conhece uma grandeza, ao conhecer a grandeza, a gente também tem que expressar qual é a unidade que iremos trabalhar, chamada unidades no SI, ou seja, unidades no Sistema Internacional. Então temos no quadro energia elétrica no SI, no Sistema Internacional, a unidade é Joule ou Joule, a letra J, e a unidade prática, quilowatt-hora. Então a energia elétrica você pode expressar ou em Joule ou em quilowatt-hora. Existe uma conversão entre essas unidades que está no quadro, que é cada uma unidade de kilowatt vezes hora ou quilowatt-hora equivalem a 3,6 vezes 10 elevado à sexta joule. Isso é uma relação que existe entre as duas unidades,
a unidade usual e a unidade oficial. Como assim, professor? Dá uma ideia melhor? Quando chega a conta de energia em nossas residências. Não estou falando no valor, eu estou falando no consumo. Quando chega a conta de energia, você vai ver o consumo de energia e fala, eita, deu uns 300 ou uns 500 joule ou usa quilowatt-hora? No popular, no dia a dia, a gente trabalha com que unidade mesmo? Quilowatt-hora. Então, se é no popular, se é no dia a dia, chamemos de unidade o quê? Usual. Então, a unidade usual da energia do nosso cotidiano, a unidade usual da energia, ela é o quilowatt-hora. E a unidade oficial de energia, que é o SI, do Sistema Internacional, é joule. Então, existe uma relação entre elas. Já a potência, gente, é a energia em função do tempo. Se potência é a energia em função do tempo, vamos pelo conceito. A potência vai ser a razão da energia elétrica em função do tempo. Vamos analisar a unidade. No sistema internacional, a unidade de energia é dada em joule. Joule. E no sistema internacional, a unidade do tempo é medida em segundos. Segundos. Então, a potência é joule por segundo. E é dada em watts. Olha os físicos, James Prescott Joule e James Watt. Então, se diz que uma unidade de W, que é o watt, equivale a uma unidade de joule a cada segundo. Ou seja, uma lâmpada que tem uma potência de 60 watts. A lâmpada, por exemplo, tem 60 watts. O que é que significa dizer isso, professor? Ela consome a cada 1 segundo 60 joule de energia. Quanto maior for a potência da lâmpada, maior vai ser o consumo. Potência maior, maior consumo. Você pega os aparelhos, eletrônicos, sua casa e ligar tudo de uma vez só, o contador vai vibrar com isso, porque o consumo vai aumentar. Potência maior, consumo maior. Então a unidade de potência é o watt e a unidade de energia é o quilowatt-hora ou joule. Atentem para isso. Abençoados, vamos conhecer agora os instrumentos de medida. Os instrumentos que servem para medir as grandezas da eletrodinâmica. Os instrumentos que servem para aferir, para medir essas grandezas. O primeiro a ser apresentado para vocês é o amperímetro. Muito prazer, eu sou o amperímetro e vocês, terceiro ano. E aí? O que é o amperímetro? Pelo próprio nome, amperímetro, amperímetro. Vamos primeiro entender a palavra. Vê. Velocímetro, mede a velocidade. Ohmímetro, mede a resistência. Amperímetro, mede amperagem. Se mede amperagem, mede corrente. Ou seja, amperímetro é um instrumento destinado a medir a intensidade da corrente. Grava isso. O amperímetro tem a finalidade de medir a intensidade da corrente. Ele deve ser ligado em série, com o elemento do circuito cuja corrente se quer medir. Atentem para o fato. Esse símbolo que aparece nas provas de vestibulares representa o símbolo com a letra A de amperímetro. Esse símbolo representa que é um amperímetro, que vem de amperagem, que vem de ampere. Então, o amperímetro serve para quê, professor? Para medir quem é I, para medir a intensidade de corrente. Quais são as características? Deve ser ligado em série, na sequência. E qual é a outra característica, Nogueira? Ele tem que ter uma resistência nula.
A resistência do amperímetro ideal é nula. Resistência menor, corrente maior. Então, amperímetro mede amperagem, mede corrente elétrica. Tem que ser ligado em quê? Em série. Resistência nula. Professor, dá um exemplo. Vamos supor que tenhamos uma resistência associado aqui a um amperímetro e essa resistência vale 5 ohms. E está aplicado uma DDP e essa DDP vale 10 volts. Aí a pergunta que não quer calar: qual é a indicação desse amperímetro quanto acusa um amperímetro ligado em série? Primeiro tem que entender na questão. 5 ohms representa o valor da resistência. 10 volts representa o valor da tensão. Então, a indicação desse amperímetro vai ser exatamente a DDP dividido pela resistência, ou seja, a tensão é 10. A resistência é 5. Então, esse amperímetro vai acusar 2 o quê? Amperes. Então, a intensidade de corrente elétrica que ele vai medir vai ser 2 amperes, que vem de corrente elétrica, amperímetro. Não esqueça, o amperímetro tem que ser ligado em série. O amperímetro mede a corrente. Se mede a corrente elétrica, ele tem que ter baixíssima o que? Resistência. Por que tem que ter resistência menor? Porque se a resistência é nula, a corrente é máxima. Amperímetro mede corrente, ligado em série, instrumento de medida da corrente elétrica. Muito bem, o outro instrumento que vamos conhecer é chamado de voltímetro. Olha o nome, voltímetro. Voltímetro vem de volt, mede os volts. Se ele mede os volts, ele mede a tensão. Então, o voltímetro já é um aparelho que serve para medir a tensão elétrica, ou seja, voltímetro é um instrumento destinado a medir a diferença de potencial, chamado de DDP. Ele deve ser ligado em paralelo com o elemento de circuito cuja DDP se quer medir. Olha o esquema, vamos explicar melhor. Então, o símbolo de um voltímetro vem de letra V, indicando que é um voltímetro. Voltímetro deve ser ligado em o que? Paralelo. O nome voltímetro, o nome, gente, ó, voltímetro, vem de voltagem. Quais são as características? Todo voltímetro mede U ou mede V. Tem que ser ligado em o que mesmo? Ó, paralelo. Ele tem que ser ligado em paralelo e tem que ter uma resistência tendendo a quê? Infinita. Enquanto um é nula, a resistência ela tende a infinito. Ela tem que ser muito grande, porque pelo voltímetro não pode se passar corrente elétrica. Então, quando se fala em voltímetro, tensão, mede a tensão, ligada em paralelo e a resistência muito grande, infinita. Professor, dá um exemplo, por favor. Vamos supor que tenhamos uma resistência cujo valor vale 4 ohms, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. E estabelece, coloca-se um voltímetro nos terminais do resistor. Nos terminais do resistor tem-se aqui um voltímetro. A pergunta que não quer calar: esse voltímetro vai indicar quantos volts? Primeiro, olhe para o design. Gente, qual é o valor da resistência? Muito bem, a resistência vale 4 ohms. Pessoal, qual é o valor da corrente elétrica? A corrente elétrica vale 2 amperes. Vamos querer saber quem é a tensão. Pela primeira lei de Ohm, a DDP é R vezes I. R é a resistência e I é a corrente. R, o resistor é 4. Vezes I, a corrente é 2. Então, abençoado, 4 vezes 2, 8. E 8 o quê? Volts. Então, esse voltímetro vai acusar 8 volts. Atentem para o fato.
Às vezes você chama um eletricista para fazer um trabalho na sua residência. Por exemplo, vai fazer um trabalho que a bomba d'água está queimada ou não está funcionando. Ele tem uma chave teste. Ele não vai logo pegar na bomba elétrica e ver se vai consertar. Ele tem uma chave teste. Essa chave teste que vem uma luzinha aí, ele vai tocar na bomba para ver se vaza ou não corrente. Porque se tiver tensão, tem corrente. Então, existem aparelhos que servem no dia a dia para medir tensão e medir corrente. Se tem DDP, tem corrente. Se não tem DDP, não tem corrente. Então, existem dois aparelhos que servem para medir. Um é chamado de voltímetro e o outro chamado de amperímetro. E tem também um que mede a resistência, chamado de ohmímetro. Aí a gente chama esse de multiteste. O multiteste é aquele que vai medir tudinho. Resumidamente, gente, olha o esquema da figura. Apareceu na prova a letra A, a bolinha com um fio, e apareceu a letra V na bolinha com um fio. Isso aqui são dois símbolos. O A é o símbolo do amperímetro. A é o símbolo do amperímetro. Amperímetro. E o V é o símbolo do voltímetro. Voltímetro. Bom, e aí, professor? Para que serve o amperímetro? O amperímetro serve, já que vai estar em ampere, ele faz o quê? Ele mede a intensidade. Todo amperímetro mede a intensidade de quê? De corrente elétrica. Amperímetro mede a intensidade de corrente. Letra I. Quais são as características? Deve ser ligado em série. Quando fala série, se fala sequência, um atrás do outro, na sequência. Série é consecutivamente. Característica do amperímetro: ligado em série, mede a corrente e a resistência é muito baixa. Característica do voltímetro, pelo próprio nome, voltímetro. Serve para quê, Nogueira, o voltímetro? Ele mede a voltagem, ele mede a tensão. O voltímetro mede a tensão elétrica. Tensão elétrica. Voltagem. O que mais? Ele mede a voltagem, lado a lado, deve ser ligado em paralelo. Lado a lado, ó, paralelo. Significa dizer que a resistência dele, enquanto um é nula, esse aqui tem resistência nula, que é o amperímetro ideal, e aqui tem resistência tendendo para o infinito. Bom, ambos considerados ideais, tanto o voltímetro quanto o amperímetro ideais. Não esquece disso. Amperímetro, mede amperagem, ligado em série. O que é que dá a ideia de série? Sequência. Série dá a ideia de sequência. Por exemplo, o lápis piloto, os dois lápis piloto em minhas mãos, ligando assim, eu estou ligando um na sequência do outro, em série. Mas eu posso ligar assim, ó, lado a lado, paralelo. Série dá a ideia de sequência e paralelo, lado a lado. Quem é paralelo é o voltímetro, quem é em série é o amperímetro. Visto isso, respira fundo e vamos enfrentar essa famosa questão do Enem. Essa famosa questão do Enem, ela pode ser resolvida só com essa característica. Vamos ler juntos e interpretar a questão. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente elétrica em uma cozinha. Então ele quer medir a tensão e quer medir a corrente. Nesse ambiente existem uma geladeira, G, uma tomada, T, e uma lâmpada, L, conforme a figura. Olha aqui, abençoados. G, a geladeira, T, a tomada, L, a lâmpada. E ali indicando, vai usar um voltímetro e um amperímetro. E aqui você tem a tensão. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Então ele vai medir a DDP da geladeira. E quer também medir a corrente total e a corrente da lâmpada.
Então, na realidade, ele quer fazer 3 coisas. Ele quer medir a DDP da geladeira, ele quer medir a corrente total e a corrente que passa pela lâmpada. Bom, para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em, preste atenção, qual é o objetivo, olha para mim, qual é o objetivo do eletricista. Ele quer medir a tensão da geladeira, ele tem que usar um voltímetro. Ele quer medir a corrente elétrica total e a corrente da lâmpada, ele tem que usar o quê? Um amperímetro. Aí tu vai lembrar, se na geladeira vai ser um voltímetro, tem que ser ligado em paralelo. E nos outros que vai ser amperímetro, ligado em série. Grava isso. Voltímetro mede tensão, amperímetro mede a corrente. Voltímetro lado a lado, amperímetro em série. Muito bem. Com essa característica, vejamos, meu povo. Vamos observar qual letra do esquema está certa. Vamos analisar cada um. A letra A. Me mostre um erro da letra A. Um erro da letra A. Um erro da letra A é o voltímetro da geladeira. Porque esse voltímetro da geladeira tem que estar em paralelo. Tem um erro na letra A. Porque é o voltímetro, então não é a letra A. Vamos analisar a letra B. O mesmo erro da A, ele cometeu aonde? Na B. E também está errado os amperímetros, ó. O amperímetro está ligado em paralelo. E devia estar sendo ligado em quê? Em série. Na letra C, olha, gente, esse voltímetro está certo, mas os amperímetros estão errados, porque amperímetro tem que ser ligado em série e não em paralelo. Na letra D, cuidado na letra D, vamos lá, analisar item a item. Vamos analisar primeiro o voltímetro. O voltímetro quer medir a tensão da geladeira, está certo. Esse amperímetro aqui, abençoado, da lâmpada está certo, ó, ligado em série, mas esse amperímetro está errado, porque ele tem que ficar ou na fase ou no neutro, porque ele tem que ficar em série. A alternativa correta com todo o esquema pronto é esse, ó. Geladeira, você quer medir a tensão, voltímetro em paralelo. Amperímetro quer medir a corrente que passa pela lâmpada, olha aqui. E a fase neutra positivo, olha o amperímetro. Então, só com o conhecimento de que o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, amperímetro em série, você respondeu essa questão do Enem. Então, guerreiros, a aula de hoje foi centrada exatamente nisso. O eletricista, nessa questão, ele tinha a intenção de medir a tensão da geladeira e a corrente da lâmpada e da fase. Então, tinha que usar um voltímetro ligado em paralelo e 2 amperímetros ligados em quê? Em série, visto que são elementos de circuito diferentes. Então, essa foi a base do estudo de hoje da eletrodinâmica, gente. Voltímetro e amperímetro, cada um com suas características. Entenda, olha para mim para se concentrar melhor. Primeira condição para que tenha corrente elétrica. Só existe corrente elétrica se tiver diferença de potencial. Se os potenciais são diferentes, haverá fluxo de corrente elétrica. Estabelece o que chama de campo elétrico. Revisando na aula anterior, vamos supor que isso aqui seja, grosso modo, um condutor. Vamos supor que isso aqui seja um condutor que tem um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro. Tem potencial A e tem potencial B. Só aí estabeleceu um vetor campo elétrico, porque as linhas de campo nascem nas positivas e morrem nas negativas. Isso representa um vetor campo elétrico. Partículas que têm falta de elétrons têm carga positiva. Excesso de elétron, carga negativa. Para onde vão se mover? Mais e mais sai para lá, mais e menos vem nenê, corrente elétrica para lá. Menos com menos sai para lá, menos e mais vai para cá. É o sentido da corrente. É por isso que diz que
Esse é o sentido da corrente. Existe a corrente elétrica no sentido convencional. O sentido convencional da corrente elétrica é a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. E o sentido real é oposto a isso. Essa é a base do estudo da eletroddinâmica. Para que tenha corrente elétrica, é necessário ter diferença de potencial. Assim como termologia, por exemplo, quando é que dois corpos trocam de calor? Quando as suas temperaturas são diferentes. E o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Valeu, pessoal? Então essa foi a base da nossa aula eletrodinâmica, das leis de amperímetro e de voltímetro. Fica com Deus, muito obrigado e não esqueça, Deus ajuda a quem estuda. E quem não estuda, ele tem misericórdia da tua alma. Obrigado, gente.